Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui com Testemunhos para a Igreja e hoje os capítulos são 94 e 95. O capítulo 94 fala sobre o engano das riquezas e Ellen White começa o capítulo com a seguinte citação: alguns dos que professam crer na verdade têm pouco discernimento e não podem apreciar a dignidade moral. Pessoas que se gabam de sua fidelidade à causa e falam como se soubessem de tudo, não são humildes de coração. Eles têm dinheiro e propriedades, e isso é suficiente para lhes dar influência sobre alguns, mas não os ergue nem em jota no favor de Deus. Quando ela fala jota, ela fala, em outras versões, está milímetros. Então, você ter dinheiro, muito dinheiro, não vai te erguer 1 milímetro para a Canaã Celestial. Isso não faz diferença nenhuma. E é muito importante vermos, Ellen White comenta, para termos cuidado com a quantidade de riquezas que possuímos, pois isso pode nos atrasar para a Canaã Celestial, pois iremos achar que nós conseguimos isso, que é nosso, e aí perdemos a essência da volta de Cristo, de guardar tesouros na Canaã Celestial. Ellen White ainda comenta também que a grana não vale absolutamente nada perto de um pequeno pecado cometido, pois um pequeno pecado pode nos tirar da Canaã Celestial, independente da grana que eu e você tiver. Unicamente arrependimento, verdadeira humildade, coração contrito e espírito abatido serão aceitos por Deus. Muitos possuem riquezas passando por cima de outras pessoas, então temos que tomar cuidado quanto a isso. Uma outra coisa é que os ricos gostam de zombar dos pobres, mas o caráter cristão, ele é muito mais raro do que o ouro de Ofir. Então precisamos entender sobre isso. Os ricos, eles serão mais provados do que o pobre, tá? Por quê? Porque tem muito, então para abandonar o muito é mais difícil do que abandonar o nada, né? Ellen White também é impressionada com a parábola do servo infiel. E ali mostra que não dá para servir a dois senhores. Ou servimos a Deus ou Mamon, que é as riquezas. E também é impressionada, é mostrado a ela a parábola do rico e do Lázaro. Muitas pessoas tendem a dizer que aquilo é a imortalidade da alma, há uma prova para isso, mas o que essa parábola está querendo dizer é justamente sobre o ponto de que o rico e o pobre, a questão financeira não vai levar alguém para o céu ou para o inferno, tá? É mais a conduta do caráter, é o que ela tem nela, no coração, ok? Ellen White ainda comenta: através dessa parábola, Cristo desejava ensinar a seus discípulos a não julgar ou avaliar homens por suas riquezas ou pelas honras que recebem de outros. Por quê? Os discípulos já tinham na cabeça deles, na verdade os judeus, né? Eles tinham na cabeça dele que quem nascesse rico já tinha uma vantagem maior do que aquele que era pobre para ir para o céu. Tanto que eles falam: Senhor, como então? Quem que vai se salvar se o jovem rico não vai? E aí Jesus diz: para homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Por que que eles falaram isso? Eles falaram isso porque o jovem rico tinha as melhores escolas, as melhores bíblias da época. Ele tinha tudo para se salvar, porque ele era rico. E ele não ia? Como isso? Tá entendendo? E aí Jesus mostra nessa parábola que isso não faz diferença nenhuma, e sim o caráter. Nada trazemos do mundo e nada levaremos dele. Paulo, inclusive, nas suas cartas a Timóteo, ele vai ensinar justamente muitas questões sobre os ricos. Ellen White ainda comenta: Paulo mostra os riscos que os homens correm para tornar-se ricos, mas muitos estão determinados a ser ricos. Isto é seu propósito, e em sua determinação as coisas eternas são marginalizadas. Foram cegados por Satanás e acreditam que seu desejo pelo ganho é visando bons propósitos. Eles deformam a própria consciência, enganam a si mesmo e estão constantemente cobiçando as riquezas, desviando-se da fé e atraem sobre si muitos males. E o capítulo termina dizendo que eu e você precisamos ser generosos. Que Deus seja louvado por isso. O capítulo 95 vai falar sobre a obediência à verdade. Essa carta é a um irmão D, tá? Que ele sabe a verdade, mas não vive ela. Você não pode concordar em professar a verdade e não vivê-la, pois sempre admirou uma vida condizente com a profissão de fé. É mostrado a Ellen White que os anjos maus estão desviando a mim e a você
e eles estão tirando dos nossos ouvidos os anjos do Senhor. Nós não ouvimos os anjos do Senhor porque os anjos de Satanás estão totalmente desviando a nossa vida. Você, caro irmão, teme que a verdade lhe custe muito, mas isso é uma das sugestões de Satanás. Se ela exigisse tudo quanto você possui, ainda assim não custaria muito. O valor recebido, se corretamente estimado, é um eterno peso de glória. Quão pouco nos é requerido, quão pequeno sacrifício que fazemos em comparação com o que o nosso Senhor fez por nós. Ellen White ainda o adverte, falando que as suas filhas acham que ele está correto e isso vai causar a destruição delas. A doação sistemática lhe parece desnecessária. Você passa por alto o fato de que ela se originou em Deus, cuja sabedoria é infalível. Esse plano foi ordenado para evitar confusões, eliminar cobiça, avareza, egoísmo e idolatria. Ele era um irmão que vacilava muito na questão da reforma de saúde. Ellen White comenta: a negação do apetite é sua salvação, contudo você a vê como uma grande privação. Também fala sobre a questão da desunião entre pai e mãe. Eles precisam ser unidos para criar os filhos. Quando o Ellen White fala sobre a questão da doação sistemática, é porque ele era contra a questão do dízimos e ofertas. Então, as pessoas, quando elas estão tão avarentas, elas nem percebem, mas elas começam a achar pelo em ovo para não fazer absolutamente nada daquilo que é pedido por Deus. E uma das coisas é a questão do dízimo das ofertas. E aí você arruma desculpa, ah, não, eu vou devolver, não. Esse mês aqui eu vou ajudar uma irmã, esse mês eu vou ajudar aquilo outro. Mas a doação sistemática foi criada por Deus para tirar a avareza dentro de mim, de você, para tirar o orgulho, para tirar o egoísmo, para tirar a idolatria do dinheiro. Então devolva o seu dízimo, devolva, faça um pacto com Deus para a oferta, para que tudo seja feito para a honra e glória dele. Ellen White ainda comenta e termina o capítulo da seguinte forma: quando a verdade é proferida, acaba por feri-los. Alguns pensam que não podem reformar-se, que a saúde seria sacrificada se abandonassem o chá, o fumo, alimentos cárneos. Isso é sugestão de Satanás. São esses nocivos estimulantes que estão certamente destruindo o organismo e preparando para doenças agudas, debilitando o delicado mecanismo da natureza e abalando suas fortificações, erigidas contra as enfermidades e decadência prematura. Bom, o abandono dessas coisas, irmãos, não é fácil, porque o vício é muito difícil de abandonar. Mas, se persistirmos, seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Bom, isso era o capítulo 94 e 95. Te espero num próximo vídeo. Que Deus os abençoe e até mais.